último fim de semana, o mundo virou de cabeça para baixo depois que as forças rebeldes da Síria entraram na capital do país, Damasco, depois de relatos de que o agora ex-presidente do país, o ditador Bashar al-Assad, tinha fugido para a Rússia depois de perceber que a situação dele ali era insustentável. Na semana passada, a gente contou aqui para vocês que o grupo Hayat Tahrir al-Sham, que a gente agora daqui para frente só chama de HTS, Boa. tá? Tinha começado uma enorme ofensiva militar no noroeste da Síria. O que a gente não sabia é que tudo ia acontecer tão rápido. Foram 12 dias, 12, entre o início da ofensiva e a queda definitiva do Assad, cujo exército estava ali em colapso depois do enfraquecimento do Hezbollah, que é o grupo terrorista iraniano que foi fundamental para a manutenção do Assad no poder até semana passada. E depois da confirmação do Kremlin de que Assad não estava mais em território sírio, mas sim morando num bairro nobre de Moscou, a população foi às ruas celebrar, que era o mínimo que a gente estava esperando deles, né? Vamos rodar algumas imagens enquanto eu sigo aqui contando o que aconteceu? Vamos ver. Posso ir falando É a celebração dos enquanto sírios, vai... né? Isso. Que a gente vai ver. Aí, ó. Galera... Vou seguir aqui, então. Isso aconteceu não apenas lá na Síria, mas também em vários países do Oriente Médio e da Europa. Estima-se que desde o começo da Guerra Civil, em 2011, mais de 500 mil de pessoas foram mortas e 5 milhões fugiram para o exterior. Mas a opressão não começou em 2011. A gente vive falando aqui da complexidade da política no Oriente Médio e na Síria, claro, não seria diferente. A família Assad controlava o país desde 1971, quando o pai do Bashar, o militante Hafez al-Assad, assumiu o poder e nunca mais largou, que nem o cachorro e osso, né? Isso. Entendi. A Síria, assim como o Líbano, é um caldeirão de etnias e religiões e é fundamental entender isso para poder pensar no que vem por aí. Exatamente. Essas imagens que a gente está vendo aqui agora são da Alemanha. Gente, Os refugiados é isso que eu ia falar, né? no mundo inteiro A celebrando. A gente tem refugiado sírio no mundo inteiro. E então tá muita todo mundo gente celebrando. já voltando, inclusive. O que é muito doido, porque como a Manu estava falando agora, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Primeiro, é importante a gente reforçar aqui que o HTS foi criado em 2012, depois da Primavera Árabe, com um nome diferente. Naquela época, eles eram a Frente al-Nusra e eram leais à Al-Qaeda do Osama Bin Laden. Era um grupo completamente jihadista, muito mais do que revolucionário, o que era um problema de comunicação, porque, como a Manu apontou, apesar de ter maioria árabe, a Síria abriga muitas minorias religiosas. Em 2016, a Frente al-Nusra se torna o HTS, e para bugar de vez a cabeça de quem acha que é simples analisar a geopolítica da região, eles esmagaram as células da Al-Qaeda e do Estado Islâmico lá no país. O líder desse grupo a gente apresentou para vocês na semana passada, é o Abu Mohammed al-Jawlani, que tem tentado apresentar ao mundo uma imagem mais moderada, embora seja, sim, um radical islâmico. Recentemente, ele disse numa entrevista que não segue a estratégia de jihad global da Al-Qaeda, né, aquela coisa do califado, de transformar o mundo inteiro em islâmico, e que o seu objetivo era derrubar a ditadura dos Assad na Síria, que é um objetivo compartilhado pelas potências do Ocidente e também por Israel. E é por isso que os Estados Unidos apoiaram isso. Aí todo mundo fica assim, como é que os Estados Unidos apoiaram o grupo que Apesar era do ligado à HTS Al-Qaeda? estar na lista de grupos terroristas dos Estados Unidos, né? A verdade, gente, é que o HTS impõe, sim, a lei islâmica nas áreas em que controla, mas de uma maneira bem mais branda do que os outros grupos fundamentalistas que acusam o HTS de ser moderado demais. Eita, entendeu? entendi. Tá. Tão moderado que recentemente ele disse também, o al-Jawlani, que a Síria não tem mais inimigos na região a não ser o Hezbollah e o Irã e que ele está aberto a retomar relações, inclusive com Israel, cuja campanha contra o Hezbollah no Líbano possibilitou a queda do Assad. Eu, particularmente, só acredito vendo, mas vamos lá, né? Porque a esperança, a gente sabe, Vamos é sempre aguardar, né? a última que morre. É que assim, as coisas se mexeram muito rápido por ali, né? Muito. Gente, olha só.
Assim que a queda do Assad foi confirmada, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu definiu o dia 8 de dezembro, 8 vai virar o número, né? É isso. 8 de dezembro como um dia histórico que marcou o fim de uma das peças-chave do que ele chama de eixo do mal. O pronunciamento foi feito nas colinas do Golã, que é uma área desmilitarizada ali na fronteira entre os dois países e que agora está ocupada por forças israelenses. Vamos ver o pronunciamento do Netanyahu e a gente segue contando o que está rolando por lá. Vamos dar uma olhada. זה יום היסטורי בתולדות המזרח התיכון. משטר אסד, חוליה מרכזית בציר הרשע של איראן. המשטר הזה נפל. זוהי תוצאה ישירה של המכות שהנחתנו על איראן ועל חיזבאללה, התומכות העיקריות של משטר אסד. זה יצר תגובת שרשרת ברחבי המזרח התיכון של כל אלה שרוצים להשתחרר ממשטר הדיכוי והרודנות הזה. זה כמובן יוצר הזדמנויות חדשות, חשובות מאוד למדינת ישראל, אבל זה גם לא נטול סיכונים. אנחנו פועלים קודם כל כדי להגן על גבולנו. האזור הזה נשלט במשך קרוב ל-50 שנה על ידי אזור חיץ שהוסכם עליו ב-1974, הסכם הפרדת הכוחות. ההסכם הזה קרס, חיילי סוריה נטשו את העמדות שלהם. יחד עם שר הביטחון ובגיבוי מלא של הקבינט, הנחיתי אתמול את צה"ל לתפוס את אזור החיץ ואת העמדות השולטות הסמוכות לו. אנחנו לא נאפשר לשום כוח עוין להתבסס בגבולנו. במקביל אנחנו פועלים למדיניות של שכנות טובה. אותה שכנות טובה שקיימנו כשהקמנו כאן בית חולים שדה שטיפל באלפי סורים שנפצעו ונפגעו במלחמת האזרחים. מאות ילדים סורים נולדו כאן בישראל. ובכן אנחנו שולחים את אותה יד של שלום לשכנינו הדרוזים, קודם כל להם, הם אחים של אחינו הדרוזים במדינת ישראל, ואנחנו שולחים גם יד של שלום לקורדים, לנוצרים ולמוסלמים שרוצים לחיות בשלום עם ישראל. אנחנו נעקוב בשבע עיניים אחר ההתפתחויות, נעשה מה שצריך כדי להגן על גבולנו ולהגן על ביטחוננו. Ô, gente, ele tá até com um sorrisinho de canto de boca, né? Sim! O semblante dele, leve, eu acho que ele tá mais leve do que em qualquer outro momento. E a Dessa maioria dos analistas internacionais interpretam exatamente essa reação porque a ofensiva de Israel no Líbano, no Hezbollah, foi de fato o que possibilitou tudo isso. Mas Sim. isso nunca foi intencional. Foi um Então tiro é uma que saiu pela sorte, culatra assim. positivamente. É isso, ele acabou se dando bem. E só também para quem costuma nos ouvir, né, e não fala hebraico, liga só durante o pronunciamento do Netanyahu o vídeo do Spotify, porque tá legendado também. Ótimo. Né? Só antes de Boa continuar, dica. Meirelles, seja bem-vindo, querido. Café do Meirelles. Nosso amigo aqui, que é membro do nosso time, que veio aqui nos oferecer café pessoalmente hoje. Eu preciso desse café. Eu não fiz café esperando seu café, pelo amor de Deus. Bom, gente, a partir daí, Israel realizou centenas de ataques aéreos contra bases militares na Síria nos últimos dias. Os alvos são armazém de armas, depósitos de munição, aeroportos militares, bases navais, centros de pesquisa do Exército. É para desarticular legal o negócio. É isso. O objetivo é evitar que a infraestrutura militar caia de bandeja nas mãos dos grupos hostis a Israel. E rolou até ali uma cutucada no governo americano, que respira por aparelhos há um mês da posse do Donald Trump, né? Netanyahu falou que não quer que ocorra na Síria o que ocorreu no Afeganistão, quando Biden tirou as tropas americanas do país e deixou todo o equipamento militar nas mãos do Talibã. Vocês lembram daquelas cenas horrorosas? Esquece, né? Das Porque é pessoas, tão impactante as que a pessoas gente correndo, recalca. o avião saindo, as pessoas Lembra? correndo, desesperadas. Aham. Eles, Tentando se eles pendurar. largaram tudo e foram embora. É isso. Entendeu? O Biden Se mandou, vira. eles vazaram. E o Bibi Se falou, vira. né. Aqui não vai rolar desse Tá. jeito, não. E a treta do Bibi, nesse momento, não é com o HTS. É importante a gente frisar isso. Vamos olhar o mapa de como está a Síria nesse momento, que fica mais claro para quem está assistindo. Então, basicamente, o que a gente tem ali em cima, tá? Em vermelho, são as zonas do país em que o HTS já está absolutamente
estabelecido. O que inclui a capital. O que inclui a capital, Damasco. Ali embaixo, em laranja, você tem grupos de oposição ao governo Assad, não necessariamente ao HTS, não identificados. São muitos grupos, é o que a Manu estava falando. A Síria é um caldeirão de etnias e religiões. E aqui no sul, você tem muitos drusos. Os drusos são historicamente... O que ele estava falando É um grupo religioso que tem meio que um mix de crenças, falando bem simplesmente, né? Entre Islã, cristianismo, até zoroatrismo rola ali. E eles têm o histórico de serem neutros politicamente. Eles tentam sempre se manter longe das disputas políticas. Como é que é o nome quando a gente mistura todas as religiões? Então, eles são tipo islãs ecumênicos. É isso. Vai mais ou menos nessa linha. Que não querem se mexer politicamente. Não querem se mexer politicamente. Eu não consegui, porque eu vi isso vindo para cá, mas tem muitos vilarejos drusos ali no sul da Síria que estão pedindo para as forças de defesa israelenses avançarem nessa ocupação da zona desmilitarizada, que não é mais desmilitarizada, né, uma vez que está ocupada por Israel, porque eles querem ser protegidos pela IDF. Mas estão ocupando só aquele trechinho azul ali. Isso, ele falou daquele ponto ali. Aquelas colinas do Golã ali. Essa região, gente, é importante por conta da geografia. Vocês viram no vídeo que o Netanyahu está no alto, né? A gente estuda muito na escola. Exatamente. Na Guerra dos 6 Dias, a Síria bombardeou Israel do alto das colinas do Golã, lá em 1967. Mas Israel foi rápido e rechaçou as forças da época e aí tomou 1.200 quilômetros quadrados da área, que eram essa zona desmilitarizada que o Netanyahu mencionou, que agora não é mais desmilitarizada. Netanyahu também disse que essa zona tampão que vocês viram ali no mapa deve ser temporária, mas vai depender do comportamento do próximo governo da Síria. Ele disse que se conseguir estabelecer relações pacíficas com as novas forças que estão emergindo na região, o exército israelense sai de lá. Mas que se isso não acontecer, Israel vai fazer o que for preciso para se defender. Porque não dá para você também deixar aquele pedaço de terra altíssimo nas mãos de um grupo que é absolutamente hostil ao Estado judeu. Agora, desculpa, eu estava um pouco distraída que meu microfone caiu na hora que eu tirei o casaco. Não sei se também vamos falar daqui a pouco. Como é que eles vão definir o novo governo da Síria? Minha filha, agora é o seguinte, porque o primeiro-ministro continuou. O presidente Bashar al-Assad saiu, o primeiro-ministro seguiu. Eles vão suspender o parlamento por 3 meses e prometem que daqui 3 meses, então, as coisas vão mudar. Eles não falam... Vão ser institucionalizadas. Eles não falam em eleição, mas falam em governo do povo, o que é muito assustador do ponto de vista da definição do povo de cada um. Né? Porque o que é governo do povo? Tem grupos que não consideram drusos o povo. Tem cristãos que foram perseguidos durante os últimos 50 anos na Síria. Vai ser um grande parlamento com representação generalizada? Não sabemos se vai ter eleição, mas eles falaram em Estado democrático de direito. Deixa eu só falar um negocinho antes da Manu seguir. Bem-vindo, João Garrido, ao nossa membresia aqui. Bem-vindo ao Livro de Prata. Muito obrigado. Deixa eu só falar um negócio rapidamente antes da Manu seguir. Por que é interessante a gente entender? Porque toda geopolítica mundial, gente, está se pautando nesse momento no que está acontecendo ali no Oriente Médio. A gente está falando de um polo de exportação ou uma rota de uma série de coisas. Então, assim, o conflito Rússia e Ucrânia segue, mas as coisas... não dá para dizer que voltaram ao normal, não é isso. E tem total relação com isso que está rolando lá. Sim, mas assim, nesse conflito, a parte de exportação, importação, as coisas estão meio que já... Comércio exterior, estão mais organizadas. Ali no Oriente Médio, a gente tem muita coisa que está on hold com tudo isso que está ali paralisado, estão esperando para ver o que acontece. Então, a definição de uma calmaria, entre aspas, nesse conflito, é fundamental para a gente entender como é que o resto do mundo vai se comportar em uma série de pontos, assim. A gente está falando de estabilidade econômica, a gente está falando de conversas políticas, isso aí é muito definidor. Não só um bom apontamento que o meu sogro fez aqui no chat, ele perguntou, não foi definido um outro primeiro-ministro? Foi
Os rebeldes definiram um novo ministro, mas que é para ele fazer essa transição nesses 3 meses. Ele não é oficialmente... Ele é tampão. É isso, é isso. Só pra mas dar assim, uma é que isso é um outro acalmada. ponto que é importante, né? O Assad saiu, claro, houve ataque, houve guerra, houve exército nas ruas, mas o exército meio que, tipo, vai, cruzou os tio, braços. vamos deixar esse povo entrar aí que não tem mais chance, Sim, entendeu? sim. Então, a oposição ao Assad ainda é parte do governo, é tudo muito confuso. Não, é porque se o exército encampasse essa ideia, o risco da Síria virar pó igual o resto da região é muito grande. Então ninguém está querendo comprar esse barulho também, né? Exatamente. Mas sigamos. E seguindo aqui, gente, a queda do regime sírio pode ter colocado um fim à cadeia de fornecimento do Irã, consolidando 2024 como o pior ano das últimas décadas para a ditadura fundamentalista iraniana. E a turma dos totocos, que odeiam mulheres, já começou a modular o discurso. Se antes o Assad era considerado o herói do mundo árabe pelos iranianos, agora o governo começou a conversar com grupos rebeldes e chegou até a falar em democracia. Acredita? Não é? Segura essa. Pois bem, quem tem bumbum tem medo. Ainda bem que essa parte foi escrita por Gabriel, que senão vocês iam ouvir um pi da minha parte. O presidente iraniano diz que é o povo sírio quem deve decidir sobre o futuro do país. Olha só que coisa mais linda e democrática. Deixou na mão do povo mesmo Não pra é decidir. bonitinho? Gracinha. A queda de Assad é uma ferida quase mortal para o Irã, que agora está com Hezbollah enfraquecido e sem a passagem terrestre que permitia o apoio aos terroristas no Líbano. É isso. E a percepção geral dos sírios é que é muito difícil, é quase impossível que a situação do país piore. Então, assim, quando você ouvir os inteligentinhos, né, analistas, dizendo que é muito cedo para celebrar qualquer coisa, porque a gente não sabe o que vai sair dali, vai ouvir um sírio, né? É melhor, costuma ser melhor. É claro que esse otimismo é fruto de 50 anos de repressão, mas a verdade é que tudo vai depender de quem vai assumir de fato o poder lá na Síria. A história não está escrita, ela está sendo escrita nesse momento. Isso porque, enquanto o Assad ainda estava no poder, derrotá-lo era um objetivo comum de todos os grupos rebeldes ali da região. Agora que ele caiu, as divergências vão começar a aparecer, como a Cecília falou no início do programa. Os curdos das forças democráticas da Síria, por exemplo, estão determinados a fazer parte do novo governo. Mas o HTS, que roubou a cena, pode não querer dividir o bolo. Nesse sentido, aí a Turquia vai ter um papel muito importante. Olha! É tudo muito louco, gente. Não é fácil analisar, as pessoas precisam entender, né? Até porque lá atrás era tudo uma coisa só. E foi sendo retalhado o negócio. O Ben-Gvir, que é aquele ministro racista de Israel, racistaço, assumido mesmo, declarado, ele é iraquiano. Ele é de origem iraquiana, entendeu? É verdade. E ninguém sabe essas coisas e as pessoas ficam fazendo análises muito simplistas sobre um conflito que é absolutamente, uma região que é absolutamente complexa. E aí a Turquia, então, vai ter um papel importante nessa história, porque considera os grupos dos curdos da Síria um grupo terrorista com ligações estreitas com terroristas turcos. A coisa vai complicando. Aí tem a Rússia, por sua vez, que gosta mais dos curdos do que do HTS. Mas antes, Turquia e Rússia estavam juntas apoiando o Assad. E agora, talvez, cada país tenha um apoio diferente a dar ali no governo sírio. Meu Deus do céu! Ao mesmo tempo, a gente sabe também que não só o enfraquecimento do Hezbollah fez com que o Assad caísse, mas o fato da Rússia estar em guerra com a Ucrânia fez com que o foco do Kremlin saísse ali do Oriente Médio e fosse ali para a Europa. O que desestabilizou também o governo do Assad. A verdade é que é impossível saber o que vai acontecer daqui para frente. A Síria é, de novo, um caldeirão de etnias e de grupos paramilitares que têm ideologias e estratégias muito distintas entre si. O que a gente sabe até aqui, que pode sim ser comemorado, é que uma ditadura de 50 anos acabou. A gente está vendo a queda de um dos regimes mais brutais do século. E isso é bom. A gente espera que o que venha por aí não seja pior, é claro. Mas caiu. Mas as pessoas não tinham noção que o regime na Síria era uma ditadura do jeito que era,
pela forma com que as coisas eram tratadas, internacionalmente falando, e em especial aqui no Brasil. Em 2009, o Lula deu uma condecoração ao Assad. E assim, o que a gente está vendo de imagem, as coisas que a gente tem visto é o seguinte: carros milionários nas garagens, com a população síria sofrendo tanto. No Líbano, um impacto imenso com relação à queda do Assad, porque você teve muito cristão libanês que foi preso, torturado. Não, e as imagens são insanas, né? Porque insanas. tem muita gente que foi presa lá quando o pai do Assad tomou o poder. E que era uma coisa só, né? Síria e Líbano era uma coisa... mais ou menos. Mas assim... Tinha era uma comunidade... o partido Baath, que aí atuava... É que nem o Hezbollah, que é iraniano, mas atua no Líbano. É uma salada russa. É uma comunidade só. Isso. E aí você tem o que eu ia dizer, gente? Os cristãos, os sírios, as imagens. As pessoas que foram presas nos anos 70, nos anos 80, saindo agora das cadeias. Isso. E aí muita gente que perdeu a esperança de ver seus parentes de novo... Tá colocando nas redes sociais, ó, meu tio foi preso em 1986, se você vê ele na rua... Mas o que me choca? Eles mantiveram essas pessoas presas. Mantiveram essas pessoas presas. Ainda eram ativos escondidas, de guerra. é muito louco. Teve um cara que foi capturado que é muito triste. Ele não sabe o nome dele, ele provavelmente foi preso criança. E aí pira, né? Ele não sabe o nome dele, ele não sabe... de onde ele é, quem ele é, ele só sabia falar uma palavra e ele ficava repetindo aquela palavra, as pessoas filmando ele e ele repetindo aquela... Gente, eu não tinha ideia desse... o que eu falo. Isso, a gente não fica sabendo. Eu sou jornalista, eu falo Bashar al-Assad desde que eu apresento o jornal e eu não tenho a mais vaga noção da seriedade da coisa ali. E eu não sou nada comentando Síria, Rússia, Israel e alguém, não sei nem apontar no mapa. Mas dada a complexidade, é porque Vidal tá de férias, resolveu abandonar o barco. Claro. Mas a gente podia ter feito um PPT de Dallagnol para explicar melhor. Não tem como. Não é tem como. É porque... tem muito hiperlink. Pontilhado, bolinha... É porque, como disse o Gabriel, uma bolinha tem 3 saídas diferentes. É isso. Então é tipo átomo de carbono. Exatamente. É tipo átomo de carbono. É que nem quando dizem que Israel financiou a criação do Hamas. Isso não é de todo mentira. Os Estados Unidos financiou a Al-Qaeda. Nada disso é exatamente mentira, mas também não é exatamente verdade. Porque as coisas não eram exatamente aquelas coisas à época. Isso. Assim como... gancho perfeito, então, pra gente falar do Papa. Tá. Do Papa, gente, isso a polêmica do Papa e o presépio lá no Vaticano, com o menino Jesus na manjedoura, em cima de um kefiá. Vou falar kefiá, que é o jeito mais o pano aportuguesado, palestino, que é aquele pano palestino. O Papa foi extremamente criticado por ter posado para aquela foto. Ele nem tá posando, né? Ele tá observando o presépio e tiraram uma foto dele. Vocês sabem a minha opinião, imagino. É importante a gente ressaltar aqui que o lenço palestino é um negócio que foi popularizado pelo Yasser Arafat no século passado. Tem absolutamente nada a ver com Jesus Cristo. Nada a ver. Assista a entrevista com o Rodrigo Silva, que ele explica um pouco sobre isso. Inclusive. Então é um símbolo moderno para... Fazer referência a um símbolo cristão. Ao símbolo cristão de um homem que, quando homem, era judeu. É isso. E é importante a gente ressaltar o seguinte, tá? Não foi uma escolha do Papa, nem do Vaticano, aquele presépio. Aquilo foi um presente da autoridade palestina para o Vaticano. Então, acho que é importante... Durante as celebrações de Natal. É isso, a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Absolutamente desnecessário, uma provocação... Não é que o Papa parou em frente e ainda fez uma pose assim. É isso, não. É isso. Ele está observando. Isso mexeu com os brios de muita gente, mas a gente falou, vamos explicar. Isso, só para... Porque as coisas necessariamente nunca são como elas são. Não é que o Papa comunista que odeia Israel... Argentino. Pode até ser que seja isso. Mas não foi uma iniciativa do Vaticano colocar aquilo ali daquela maneira, e já foi retirado também, porque a polêmica foi tanta que... Não estava valendo a pena. Melhor evitar. Eu acho
que o nosso queridíssimo Bergoglio, o Papa, ele parou ali na frente, deve ter feito assim, puta merda, isso vai dar um trabalho. Pensa, porque assim, uma coisa que Papa faz é estudar. Pois é. Ele deve ter olhado e falado, porque não casa, né, aí dá tempo. Cagada. É isso. Falando em